Oi, gente, boa noite. Deixa o povo chegar aqui. Vamos lá, chegando todo mundo. Já já a Rose chega aqui. Já vou liberar ela já já. Já chegou, né, Rose? Já vi você aqui. Falar sobre mind. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Arruma aí, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Só eu vou te pedir durante a live para apagar, para fechar os comentários, que Tá, aí senão fica subindo em cima da Libras, tá bom? tá, já vou fechar já. Posicionar aqui. Acho que tá bom. Deixa só o pessoal chegando. Eu já vou tirar os comentários. Pronto, desativei. Então, o pessoal que está chegando aí, coloca as perguntas na caixinha, aqui nesse ponto de interrogação que tem do lado do aviãozinho, que conforme eu for falando, eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Por conta da gente ter a Rose, que é intérprete, os comentários atrapalham as mulheres surdas que estão vendo a live. Então, sem comentários, mas não sem perguntas. Então, vamos começar. Boa noite a todos e todas. Fazia tempo que eu não abri uma live aqui, porque eu estava com projetos fora do Instagram, né? Ontem eu postei que a gente finalizou o grupo do Aprofundando no DNA com as mulheres surdas, por isso que a Rose está aqui, porque com esse projeto muitas mulheres surdas vieram para o meu Instagram e toda vez que eu puder ter essa acessibilidade para vocês, eu vou trazer. Não é sempre que a gente consegue, mas quando dá, tenha uma intérprete aqui. Eu recebi muitos pedidos no direct, no WhatsApp, para falar sobre Mind. Realmente é uma série com toda a delicadeza e toda a realidade de um relacionamento abusivo, onde o foco desse abuso é o abuso psicológico. Que agora aqui no Brasil, né, com a Lei Maria da Penha, virou um abuso reconhecido dentro da Maria da Penha, onde as mulheres podem abrir processo por abuso psicológico. Até então era muito difícil chegar a esses casos, chegavam mais os casos de abuso físico, violência doméstica, por conta que é o que é visível, né? Na série também ela passa por essas dificuldades. Quem viu a série vai identificar exatamente quais foram os locais. Quem não viu, quando for ver, vai lembrar, vai falar, a Adriana falou dessa situação. Então, fica mais fácil identificar quais são os abusos sutis de uma relação abusiva. Mind é de uma grandeza, assim, para falar do relacionamento abusivo, porque quem está acostumado a ver abuso, violência, talvez não detecte as coisas sutis que o relacionamento abusivo psicológico traz. Então vamos lá. Eu não posso deixar de falar, né, disso aqui, que foi o livro que eu escrevi, que parte do Mind, parte da série que se decorre, eu escrevi aqui todos os passos
desse relacionamento. Então, quem lê o livro e me contou que é muito fácil detectar depois que lê o livro, porque fala, isso aqui eu li no livro, isso aqui, as meninas do grupo de estudo identificaram muito bem os abusos, porque ontem a gente comentou sobre isso. Então, como que se dá, né? Porque todo relacionamento, não importa se ele é tóxico, se ele é abusivo, se ele é saudável, ele não começa com grito, com xingamento, com rompantes de raiva. Ele começa, né, dentro de um processo de muito amor, de muita atenção, de muita paixão. E o que difere um relacionamento abusivo ou tóxico de uma relação saudável? Eu conto no livro exatamente onde é esse fato. E na série mostra muito bem quando foi que o relacionamento dela começou a dar errado. Quando que ela viu que a coisa não era tão fácil como ela imaginou que era. Que foi quando ela disse que estava grávida. Então, quando ela disse que estava grávida, ele se revolta, ele fica bravo e faz a proposta dela abortar a criança. E ela disse, não, eu não vou abortar a criança. E foi aí que ele se transforma. Num outro modelo de relacionamento, é isso que a gente vê. Toda vez. Então, assim, se vocês querem fazer um teste de ver se as pessoas são abusivas ao seu redor, ou se o seu relacionamento é um relacionamento que vai tendenciar para o abusivo, é dizer não para uma coisa que essa pessoa quer muito. No caso, o que ele queria? Ele queria que a vida continuasse da maneira que estava. Ela lá disponível para ele, né? E a vida, sim. Quando ela fala que está grávida, vem toda uma carga em cima dele de perder a atenção dela, da parte financeira, que a série mostra também os abusos patrimoniais, financeiros que ela sofre devido à situação financeira tanto do rapaz quanto da família dela. Então, a série é bem clara sobre isso. Ela mostra muito bem qual é a dificuldade, além da dependência emocional, claro, a financeira, a situação de não ter um apoio da família para sair dessa relação. Então, ela fica grávida, ela é contra a opinião dele e ele começa a beber mais do que o normal, ele começa a usar droga, e aí vem toda uma carga de histórico dele, de ser viciado, né, de ser dependente químico. Quando a criança está com 2 anos de idade, ela já não aguentava mais aquela situação. Porque ele bebia e aí ele quebrava coisa dentro de casa, ele dava murro. E isso é uma situação que a gente vive na relação abusiva. É como se fosse um sinal, é como se fosse uma ameaça psicológica de que o próximo copo vai ser em você, o próximo soco vai ser em você, a próxima cadeira quebrada vai ser em você. Então, a série traz essas nuances do abuso psicológico. Tanto é que quando ela foge com a criança de 2 anos, ela sai de casa com $18 no bolso e o carro. Era o dinheiro que ela tinha. Porque ela não trabalhava. Ela ficava, né, no trailer, não era nenhuma casa, no trailer, cuidando da criança. Então, ela sai somente com esse dinheiro e tenta buscar recursos para ficar longe dele. Então, ela procura uma amiga em comum deles e ela disse, eu não posso ficar com você.
Ela começa a dormir dentro do carro e um policial aborda ela e diz: olha, você não pode dormir dentro do carro, você não pode ficar aqui com uma criança. E ela se vê extremamente sozinha, extremamente sem apoio. Ela tem uma mãe problemática, ela tem uma mãe instável, com bipolaridade, que também vem de uma relação abusiva, que a relação da mãe dela e do pai dela era abusivo. E a série traz isso de uma forma tão analítica, tão psicológica, que no decorrer da série ela vai tendo lembranças das situações que ela viveu com a mãe de abuso. E isso vai dando para ela uma certeza de que ela não pode continuar na relação que ela tem com o pai da filha dela. Ok, é fácil assim? Não. A série é muito, muito, muito rica porque ela mostra a dificuldade de uma mãe solteira, sem dinheiro, sobreviver para dar conta dela e da criança. Então, lá nos Estados Unidos, os projetos sociais têm mais recursos que aqui no Brasil. Mas não quer dizer que isso seja um mundo ideal. Porque ela tem apoio do governo, mas ela tem um vale alimentação muito baixo. Ela tem um vale creche também muito irrisório, ela tem que trabalhar para complementar. Ela teve um apoio de ficar numa casa, né, uma casa de acolhimento, para depois ir para outro lugar, que também era muito ruim, que tinha mofo nas paredes, e aí a criança começou a ficar doente. E no meio desse processo, vem mais abuso psicológico, que também nós vivemos aqui quando isso acontece, que o pai da criança, que até então queria que ela tivesse abortado, chegava bêbado em casa, estourava tudo, começou a querer a guarda dessa criança. Que é o que a gente vive aqui hoje, né, com muitos processos de alienação parental. Que muitas mulheres, ao sair de casa para se proteger e proteger os seus filhos, compram uma briga judicial injusta com ela, porque ela não tem dinheiro, ela não tem onde ficar, e esse pai que tem o dinheiro, que não deixou a mulher trabalhar para ficar dentro de casa com os filhos, ele tem dinheiro. Então ele chega na justiça e diz, como foi o caso da série, ela não tem como bancar a criança, ela não tem trabalho, ela não tem onde ficar, eu quero a criança. E numa relação abusiva, a gente sabe que eles não querem a criança. Eles querem ferir a mãe. Eles querem continuar abusando psicologicamente dessa mãe para que ela volte. Para que ela realmente fale assim, eu não tenho como fazer, então eu volto. Então, junta a dependência emocional dessa mulher, junta a dependência financeira, esses abusos psicológicos, isso quando não tem também a violência física. No caso do Maid, não tinha violência física. Era muito focado em abuso psicológico e patrimonial. E aí volta. E um dado muito importante que eu achei na série, que eu não tinha esse dado, porque aqui no Brasil a gente não faz estudos, né? A gente não tem um número exato de violência doméstica, porque as delegacias não são preparadas para isso. Tem estado que nem delegacia da mulher tem, é uma delegacia normal que atende. Isso não tem registro. Então, os dados que a gente tem, os estudos que a gente tem, vêm muito de fora. Então, não tinha o conhecimento desse dado específico, que as mulheres que vivem relacionamento abusivo, elas fazem 7 tentativas, em média, para sair. 7 tentativas. É muita tentativa.
Tem a cena na série que a assistente social fala para ela, né? Porque tem uma cena que uma amiga de abrigo volta. E ela ficou desesperada. Ela falou, mas ela não pode voltar. Ele tentou enforcar ela, tentou matar ela. Como ela volta desse jeito? Ela não pode voltar. Você tem que fazer alguma coisa, falou para a assistente social. E a assistente social olhou para ela com toda a calma do mundo e experiência e disse isso para ela. Fica tranquila. A gente sabe que são 7 tentativas. E ela fala, eu levei 5 tentativas para sair da minha relação. Isso foi um dado que eu não tinha em números. Eu sei que as mulheres voltam muitas vezes, porque eu cuido de mulheres assim, eu atendo mulheres que são vítimas de relacionamento abusivo, eu atendo mulheres que estão em relação abusiva e atendo mulheres que já saíram e outras que saíram e voltaram. Então eu sei que o número é grande, mas eu não tinha ideia que era esse número. E a gente precisa se atentar a um detalhe. Muitas de nós não chega a fazer 7 tentativas, porque aí entra um caso chamado feminicídio, que a série não mostra isso, porque a série é totalmente voltada para o abuso psicológico. A própria Alex, né, que é a protagonista da série, tem um momento que ela volta pro abusador, porque a vida fica muito difícil. Ela vai fazer faxina e ela sofre outros tipos de abuso também, delicados, que é o quê? Ela vai fazer faxina, ganhar muito pouco, sobre assim, um subserviço, né? É uma agência que dá empregos exatamente para mulheres que vêm de uma situação dessa. Então, assim, não tem respeito, não tem valor, então arruma trabalho bem baratinho, bem difícil. E quando ela ia fazer esses trabalhos em dupla, ela sofreu o abuso da outra mulher, fazendo ela, como ela era nova no trabalho, tinha chego na agência agora, então ela ficava com o serviço mais sujo, tipo limpar banheiro que tá podre, limpar lugares de difícil acesso. Então ela sofre muito abuso, ela sofre, assim, sobre-humano, né? Uma coisa assim, você fala, meu Deus, quando que ela vai descansar? Quando ela vai ter paz? Porque era trabalhar para ter dinheiro, era a creche da menina, era a menina doente, o pai querendo tirar a criança dela, ela sem apoio nenhum da família. O pai, que era ex-abusivo, né? Porque aí depois mostra na série que o pai se converteu, que o pai foi para a igreja, casou de novo, construiu uma outra família, começou a apoiar esse ex-marido dela, dizendo para ela que ela tinha que ter paciência com ele, que ele não era, né, tão ruim assim, porque ninguém tinha visto um roxo na cara dela. Ela mesma chegou em momentos da série se questionar. Quando ela sai de casa e ela vai para o abrigo, vai para assistente social, e ela vê as mulheres em volta com o braço machucado, com o rosto machucado, ela fala para a assistente social, ela falou assim, eu não sei direito, eu não quero tirar a oportunidade de uma mulher que está machucada. Então, assim, para ela, ela não estava ainda consciente de que o que ela estava vivendo era uma relação abusiva, mesmo não tendo marcas no corpo. Porque o abuso psicológico, ele não traz essa carga, né? O que ele traz são marcas na mente, na alma, na sua autoestima, no seu amor próprio. Então, não fica. Como você prova que você está vivendo uma relação de abuso? Um relacionamento abusivo com abuso psicológico. Então, ela olhava e ela não se sentia tão abusada assim, porque ela não estava machucada. Então, para a gente ver como que é sutil, por isso eu coloquei,
os detalhes sutis da série. Porque muita gente me procura e fala assim, mas como que é? Como que é isso, Adriana? Mas isso é abuso? O que eu mais recebo no meu direct, nas minhas mídias, isso é abuso? É a pergunta. Olha, essa situação é abuso porque as pessoas ficam confusas. Porque a gente foi criada num sistema. Caindo aí, Rose. A gente foi criado num sistema que violência doméstica, abuso físico. E é só isso. O resto não existe. Se a mulher reclama, ela está reclamando de barriga cheia. Imagina, ele não é tudo isso, não. Ela que é louca, ela que não dá valor para o marido. Isso é o que a sociedade mostra. E a série mostra muito isso. A própria mãe dela, que vem de uma relação abusiva, tem um momento, tem uma cena que ela fala para ela, mas ele é bom. Ele nunca te bateu, ele é bom. Porque a mãe vinha de relações abusivas com violência, com abuso físico. Então, na cabeça da mãe, se a filha não está roxa, não está machucada, não tem uma violência física, não tem problema. A própria mãe fala assim, eu já fiquei sem dinheiro tantas vezes, tendo namorados que roubava ela, mostra na série esse tipo de abuso patrimonial, né? A mãe ainda não achava que aquilo era abuso. Peraí, só um pouquinho que a sua imagem deu uma embaçada. Senão as meninas não veem você falando. Melhorou. Aí. Então, para a gente identificar esses sinais, né? Quando a gente se joga no estudo realmente o que é um abuso psicológico, o que é um abuso moral, um abuso patrimonial, a gente entende os sinais e a gente consegue se proteger, né? Que ela mesma se colocou em dúvida muitas vezes. E toda essa dificuldade de dar conta dela, da filha, de lutar no jurídico para ter a guarda. Ela perde a guarda da filha durante 7 dias. E aí existe toda uma manipulação familiar por trás disso. O pai da criança, o ex-marido, traz a mãe dele, que ele tinha uma relação totalmente difícil com a mãe, mas ele faz a cabeça da mãe para a mãe ajudar ele. Então, a gente sofre isso. Eu escrevo no livro, né, todas as etapas do abuso, todos os momentos que a gente sofre vários tipos de abuso, a gente não percebe. A gente fica sozinha mesmo. Parece que a gente está, ou o mundo está contra a gente, ou a gente está contra o mundo, porque a gente não tem apoio de ninguém dentro de uma relação abusiva. E o lado errado, o lado abusivo, ele é tão manipulador que ele faz esses movimentos. Então ele consegue um advogado, ela não tem advogado porque ela não tem dinheiro. Ele consegue que a mãe dele vá, né, para ficar com a filha, e a mãe dela não vai, ela vai sozinha para a audiência. Então o juiz olha e fala assim, né, realmente o que ele está falando é verdade. Porque ela vai totalmente sem ninguém, desprovida de qualquer situação que proteja ela. Então, a gente vive também isso aqui no Brasil, né? A gente sabe de muitos casos de mulheres que estão perdendo a guarda dos seus filhos por conta dessa manipulação, por conta dessa mentira. E é tão evidente isso no filme, o que a gente vê aqui no Brasil, né, que nos grupos que a gente participa, que ele não ficava com a filha.
Quem ficava com a filha nesses 7 dias era a mãe dele. Ele chegava em casa todo dia bêbado, drogado, e a mãe que cuidava da menina. Então, quando passou os 7 dias que ela conseguiu pegar a menina de volta, ficou muito evidente isso, né? Fora que, assim, ele não teve nenhuma mudança para dizer assim, olha, eu quero muito ficar com a minha filha, eu quero muito que você volte para mim. Pelo contrário, ele bebia cada vez mais, ele começou a sair com outras mulheres. Quando tem essa volta, nessa pequena volta, é muito impactante, porque tem cenas que quando ela volta, ele tira o celular dela, ele tira o acesso dela a trabalhar, porque ela fala assim, eu quero continuar trabalhando. E ele fala, não, mas eu não posso ficar com a menina, eu tenho que trabalhar também. Então ela fica isolada de novo no trailer com a menina. E mostra as cenas dela deitada no sofá, onde o sofá engole ela. Então, a sensação de que o sofá está engolindo ela e ela está ouvindo tudo muito longe, ela não consegue reagir. Essa é a sensação que a gente tem dentro de uma relação abusiva. Né? Cada uma tem uma sensação, mas a série é muito rica porque ela mostra isso com uma sensibilidade, o quanto que a mulher se sente enfraquecida, sem ânimo, sem raciocínio para sair daquilo, porque ela tentou. E aí, quando ela volta, parece que tudo fica pior. E eu falo, né, que quando a gente volta, quando a gente aceita um abuso, quando a gente rompe e volta, esse abuso, ele aumenta. Eu digo que o volume do abuso aumenta. E o abusador, ele vai mais forte. Ele vai fazer com que você se sinta cada vez pior. E essas cenas do sofá, dela se sentindo no fundo do poço, para mim foi uma coisa assim muito forte, porque conecta, né, com a nossa história, conecta com lembranças que a gente tem das nossas histórias. Eu conversei com algumas mulheres que não viveram relacionamento abusivo, mas viveram uma situação financeira muito difícil para começar a vida em um lugar longe, que mudou e tal, e também trouxe esses gatilhos para essa mulher, de ver o quanto a gente é abusada quanto mulher, quanto não tendo uma formação para ter um emprego melhor, né? Que até outras mulheres abusam da condição nossa. Então, a série traz muitos abusos que a gente não percebe no dia a dia como sendo algo abusivo mesmo, algo que tira, que mina as nossas forças, que tira a gente dessa coragem que a gente tem, né? Então, a série é muito, ela não fala só da Alex, que é a protagonista, né? Ela fala do em volta, como que é esse contexto, né? Então, o pai começa a apoiar esse ex-marido porque tem ressonância com ele, porque também foi ex-abusivo. A mãe diz que ele é bom porque ela não tá roxa e que tudo bem se ela não tem dinheiro, porque nas relações da mãe é normal, né? E ela olha tudo isso e ela quer fazer diferente, ela não quer seguir a história da mãe, ela não quer ter um marido que segue a história do pai, porque no decorrer da série ela vai lembrando, ela pergunta pro pai, mas pai, por que você não ficou comigo? Por que isso? Por que aquilo? E o pai vai contando a história que ele quer contar. Só que no meio dessas dores, dessas indas e vindas, né, porque chega uma hora que ela pede para dormir umas noites na casa do pai e da madrasta, ela começa a lembrar das cenas dela pequena, da mãe machucada, dela escondida dentro do armário. Então, olha a confusão, né, da mente dessa mulher, lutando para sair dessa relação dela,
trabalhando gatilhos de infância, porque o pai era abusivo, não conseguindo ter paz, um momento de paz, né? Os poucos momentos de paz que ela tinha, quando ela conseguia um abrigo, conseguiu alugar um apartamento que era muito, muito ruim, mas pelo menos ali ela tinha um pouco de paz com a filha, para poder ir lutando para ficar com a filha, a guarda da filha, né? Até que tem um momento lá que, como é uma série, passa tudo muito rápido, né? Então parece que foi muito rápido que a vida dela se resolveu. Mas o Mind é uma história real. Na história real, ela demorou 6 anos para chegar na faculdade. Na série parece que foi rápido, parece que foi uma coisa assim de 8 meses, ela conseguiu resolver a vida dela. Mas no livro mesmo, ela demorou 6 anos para conseguir chegar na faculdade. Que o final do filme, ela consegue chegar na faculdade, né? Ela bloqueou o sonho dela, ela passou na faculdade e esse companheiro falou para ela: ah, não, a gente tem outros projetos, deixa isso para depois. Aí ela engravida e aí passa todo esse processo abusivo que ela nem sonha que ela iria passar. Então, igual eu disse no começo, nenhum relacionamento abusivo começa abusivo. Ele sempre começa com muita projeção, expectativa dessa paixão. E estatisticamente, a gente chama de love bombing, né? Esse processo de paixão, que é um bombardeio de amor. Né? São bombas de amor que a gente recebe desse abusador para a gente ficar totalmente inebriada por esse amor, porque aí quando ele vem com os abusos, a gente está meio que inebriada e já na dependência emocional e entra nesse fluxo do abuso e perdendo força. Então, os estudos mostram que esse bombardeio de amor, ele dura de 1 mês a 2 anos. No caso dela, ela ficou grávida com 4 meses de relacionamento. Então, a gente entende que esse bombardeio de amor na vida dela acabou com 4 meses de relacionamento. Quando ela falou, estou grávida e vou ter o filho, acabou todo esse amor. Já não estava bom para ele. Já não era mais, a gente fala uma palavra que é suprimento. Ela já não supria mais as necessidades dele. Então, ela podia ser descartada, abusada, xingada, podia ser largada dentro de casa, que ele chegava bêbado. Então, assim, num relacionamento abusivo, a gente só é bem tratado enquanto a gente supre a necessidade do outro. A gente não tem direito de ter necessidade. A gente não tem direito de ter as nossas vontades. A gente não tem direito de escolher o que faz a gente feliz. A gente vive pro desejo do outro. E isso é uma coisa que no livro que eu escrevi, eu deixo muito claro isso, né? O quanto a gente se separa da gente para manter essa relação. E a cena do sofá é muito isso. Ela estava totalmente desconectada dela. Ela era um corpo jogado num sofá e ela sentia que o sofá engolia ela. Porque a sensação psicológica que a gente tem é essa, né? Qual é a notícia, acho que boa, né, da série? Hoje eu estava fazendo aqui um roteirinho e repensando na série. Ela traz pra gente uma jornada de sofrimento, de dor, mas ela também traz um sonho e uma esperança, que é possível, que é difícil realmente, não é fácil, mas é possível, como foi possível para mim,
como foi possível para outras mulheres, como é possível para as mulheres que hoje eu atendo, né, na parte terapêutica. É um número pequeno? Eu, é, a gente gostaria que fosse um número maior. Na verdade, eu como terapeuta, escritora, e como eu falo de abuso, né, eu gostaria que todas nós pudesse enxergar esses sinais sutis antes da gente entrar, né? É um sonho isso, né? É meu lado sonhadora, né? Porque eu gostaria que todas as mulheres, emocionalmente, tivesse essa maturidade de não romantizar o abuso. E a série mostra o quanto a gente romantiza o abuso, a família, a falta de condição, que é a realidade de muitas e muitas mulheres, né? Então, é importante a gente olhar de uma forma real, não de uma forma projetada, não de uma forma idealizada, né? Quando a gente começa um relacionamento, a gente olhar para tudo isso, né? Por mais que a gente esteja apaixonada, ninguém começa um relacionamento sem essa coisinha da paixão. Mas outra coisa que a série mostra, que eu acho que foi muito importante ela mostrar, que teve uma pessoa que quis ficar com ela no meio dessa bagunça toda, né? Que era um rapaz que já conhecia ela antes dela namorar esse rapaz. Era um cara bom, um cara não era abusivo, o cara também era pai solteiro e tal. Mas ela sentiu, né? Que nem todas têm essa sensibilidade. Ela sentiu que ela não estava pronta para se relacionar, que aquele não era o momento, e que se ela se relacionasse com ele, ela não ia alcançar o que ela queria. Ela não ia chegar nesse sonho que ela tinha, que era ir para a faculdade, que era criar a filha dela. Então, ele ajudou muito ela no processo, mas quando ele soube que ela tinha passado uma noite com o ex-marido, meio que ele se mostra. Ele fica bravo e ele mostra que não era só um amigo, ele queria mais. Mesmo ela falando, olha, eu não tô pronta, não tô pronta, e ele, né, fazendo aquele cerco que os homens gostam de fazer. Não, tudo bem, eu entendo, mas no fundo ele não estava entendendo nada. Ele queria mesmo é que ela ficasse com ele. Então, quando ela passa a noite com o ex-marido, aí ele se mostra. E aí ele pede para ela ir embora da casa dele. Então, também é um processo psicológico que a série mostra que se a gente tem esse olhar mais sutil, a gente entende que quando a gente sai de uma relação dolorida, sofrida, tóxica ou abusiva, seja lá que nome ela tiver, se a gente se entrega para outra relação muito rápido, sem entender exatamente quem a gente é, o que a gente quer, quais sonhos foram deixados para trás, que coisas que a gente não realizou por conta desse relacionamento, a gente tá meio, né, que destinada a ter outra relação com problemas. Porque a gente não tá a gente naquela relação. A gente entrou naquela relação para alguém salvar a gente. Então, a gente chega com uma carga também emocional muito delicada para o outro dar conta. E se o outro é outro abusivo, é um prato cheio para a gente ter outra relação abusiva. Isso é fato. Quantos casos a gente vê? Quantos? Aí fala assim, essa mulher não tem sorte no amor, essa mulher tem o dedo podre, tudo que ela encontra é um problema. Mas ela não está vendo, ela não está presente, ela está numa dependência emocional, está indo de uma dependência para outra.
é como se a gente trocasse uma droga, né? Por exemplo, se a gente é dependente químico, a gente troca uma droga forte por uma menos forte. E aí a gente vai assim. Então, a gente deixou de ser dependente. A gente só trocou a dependência. Por isso que os caminhos para sair de um relacionamento abusivo e nunca mais voltar é grupo de apoio, é terapia, é leitura, é filme, né? Quando você tem uma família estruturada, é voltar para o seio familiar, porque senão a gente realmente está destinada a ir pulando de relação abusiva de relação abusiva. Não importa se é uma relação abusiva psicológica, se é uma relação abusiva de violência mesmo, né? A gente vê muitas situações que a mulher apanha e volta, e ninguém entende por que isso acontece. E a gente entende, porque é uma dependência emocional, financeira também, muitas vezes bem financeira, que leva a mulher a ficar ali tentando e tentando e tentando. Tem a coisa da crença familiar também. Ah, eu não vou destruir minha família. Mas a sua família está destruída. A questão é essa, né? Tem uma pergunta aqui, agora que deixa eu abrir. Ah, não, já saiu. Tinha, mas não está mais. Já. Então, é todo essa situação. Mas a série, ela traz realmente esse olhar para o psicológico. Porque é muito fácil a gente identificar uma relação abusiva quando ela tem traços de violência física, né? E de escândalos na rua. Então, assim, ninguém viu ele gritar com ela. Acontecia tudo dentro de casa. Então, quando ela contou, todo mundo falou, imagina, ele é um cara bom. Porque ela não estava ferida, ninguém via. Ele fora de casa era pacato. É o perfil que a gente está acostumado a ver, né? Na rua é uma pessoa maravilhosa, amigo de todo mundo, simpático. Eu tenho até um post aqui no Instagram que fala assim, ele não é um monstro, né? Porque a gente sempre fala assim, mas um homem abusivo, ele é um monstro. Não, ele não é um monstro. Ele é um cara bacana. Ele é uma pessoa que todo mundo queria ter do lado. Ele é um ator, ele é um deputado, ele é um médico, ele é um líder espiritual, ele é o cara do barzinho, que é o caso do rapaz da série, né? Ele é o gerente do barzinho, então ele faz as bebidas, ele serve as mesas, ele conversa com o público, então ele é um cara super bacana, ele tem um grupo de amigos legais. Ninguém fala que quando ele chega em casa, ele quebra as coisas. Então é difícil essa mulher ser apoiada, que é o que acontece na vida de todas as mulheres que sofrem relacionamento abusivo. Quando ela fala, quando ela abre um processo, a primeira pergunta que as pessoas fazem, nossa, mas será? Porque a máscara do abusivo, ele usa muitas máscaras. Ele usa a máscara no trabalho, ele usa a máscara no comércio em volta da casa dele, ele usa a máscara na família, ele usa a máscara. E a real máscara dele, né? Ele só tira todas essas máscaras quando chega em casa. Que ele sabe que lá dentro da casa dele, ele tem o controle da mulher. Porque ele já fez um abuso psicológico, ele já fez um abuso moral, ele já ameaçou, ele já deixou ela sem dinheiro. Então ele sabe que ali ele pode colocar essa pessoa que ele que aquela mulher está rendida, ela está sem forças. Então quando ela ganha uma força e ela fala, todo mundo fica assustado. Fala, como assim?
Imagina! E essa mulher não é credibilizada pela família, pelos amigos, pela sociedade. Se o cara tem dinheiro, então piorou. Piorou, porque aí ele manipula tudo e todos à volta dele para mostrar que ela é louca e que ele é o cara bom, né? Que aconteceu mais ou menos na série, quando o pai dela não apoia ela e a mãe põe ela em dúvida. Então é bem complicado. O que eu achei legal trazer aqui é que o Mind é o nome do livro mesmo, né? E que em inglês, Mind, a tradução é criada. E aí, então, assim, é Mind, que é criada, e aí depois tem, no livro, tem umas frases que é assim, trabalho duro, salário baixo e a vontade de sobreviver de uma mãe. Então, se a gente pega a capa do livro, está escrito Mind, que é criada, e embaixo tem essas frases. E que traz muita a verdade de uma mãe solo, né? De uma mãe separada, na vida, né? Que é o trabalho duro, salário baixo e a vontade de sobreviver de uma mãe. Que é muito forte isso, né? É muito forte. Um título desse, de um livro desse. E a série traz isso de uma forma muito sutil, delicada. Não teve muitas situações do livro que não veio exatamente como é no livro, como toda filme ou série que sai de um livro, né? Aí o diretor às vezes não traz todo o repertório, né? Na vida real dela, a mãe dela não era próxima a ela, como mostra na série, que a Alex era próxima da Paula, que até mostra cenas dela falando assim, eu cuido da minha mãe desde os 10 anos de idade. Então, é muito a realidade de muitas mulheres, né? Que traz uma mulher fragilizada e com uma alta demanda. Porque muitas mulheres que são vítimas de relacionamento abusivo, elas vêm desse lugar. Elas vêm de um lugar onde elas já vieram de vários abusos. O abuso familiar, essa coisa de como que uma criança, né, de 10 anos cuida de uma mãe. Então, assim, como que ela vai escolher uma vida diferente? Como é que a gente escolhe uma coisa que a gente não conhece? E a série traz muito esse lugar. Só que ela conhecia o abuso. Ela conhecia o que era um marido abusivo. Ela só não lembrava muito bem. E aí, quando ela se vê nessa situação, as lembranças vêm. E aí que fortalece essa coisa dela falar assim, não, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra mim. Eu não quero ficar igual a minha mãe, eu não quero ter um marido igual ao meu pai. E aí, essa força, né? A força de sobreviver dessa mãe que tem uma menina que não quer que a menina passe pelo que ela passou com o pai. Então, ela olha para a filha e fala assim, eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. É muito esse lugar, né? É muito... Aí a gente fala assim, são ciclos, os ciclos se repetem. Mas é importante que a gente dê um basta nos ciclos, né? Só que a gente só consegue dar basta nos ciclos quando a gente realmente enxerga o que a gente está vivendo. E nem sempre quem está dentro de um ciclo abusivo consegue enxergar. Ela só quer sobreviver. Ela quer sobreviver. E nem sempre sobreviver quer dizer ter paz, né? Conseguir sair desse ciclo e viver em paz. Na série ela consegue. E no livro também, né? Na vida real ela consegue. A escritora, que essa história é real, ela consegue ir para a faculdade e consegue se formar. Hoje ela está casada, o marido dela
também era pai solteiro, tinha filhos, então hoje eles vivem, ela, ele, a filha dela e os filhos dele. Então, é uma história de quem venceu, é uma história de que é possível, de que pode sim, a gente não precisa viver no abuso, a gente pode escolher sair dele. E existem muitas inspirações, né? Existem muitas histórias que trazem isso pra gente. E Mind é uma história forte, delicada, né? Tem hora que dá raiva dela, porque ela é muito fragilizada e ela não se mexe, as coisas acontecem e ela fica meio em estado de choque, assim, parece que ela está hipnotizada, ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde ir, tem hora que dá vontade de gritar e falar assim, meu Deus, você não está enxergando, né? Porque a gente que já passou, principalmente eu, que eu já passei, né? Eu tenho o ciclo dela, eu saí, consegui. Aí eu falo, meu Deus, que hora que ela vai enxergar, né? E outras mulheres me falaram isso também, que ficou nervosa com ela, que ficou com raiva, porque falou, meu Deus, ela precisa sair disso, porque a gente torce muito, né? Porque quando a mulher vê que ela está nessa situação, e ela tem o primeiro impulso, a gente não quer que ela volte nunca mais, a gente quer que ela siga a sua jornada de maneira vitoriosa, né? Outra coisa que a série traz, e que a gente passa por isso também, né, nas nossas histórias de abuso, é a coisa de mostrar que o abusador não é tão ruim assim, né? No final, né, no capítulo final, eles deram uma amenizada no lado dele. Assim, eles mostraram assim, ele é assim porque a infância dele também foi dolorida, ele é assim porque ele é viciado desde não sei quanto tempo e que a mãe também é viciada. Então, quiseram a mesma coisa que a gente passa fora do filme, que a gente passa aqui na vida real mesmo, quiseram dar uma humanizada nesse homem. Quiseram dar passar pano para ele, na verdade, né? Porque afinal ele fala assim, não, você fica com a filha, eu vou me tratar, eu vou me cuidar e depois eu vou visitar vocês. Então, meio que foi a única coisa assim que não é que eu sei que é assim, né? Eu sei que é assim. Eu não só vivi isso, mas eu também vejo as minhas clientes passarem por isso, né? Essa coisa chega uma hora que esse abusivo ele vê que está perdendo, 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 então ele pega uma outra linha de que assim, eu vou mudar, eu vou ficar bem, e tudo vai ficar bem. Só que é uma coisa, gente, que a gente precisa entender que uma pessoa abusiva, ela tem dentro dela esse transtorno do abuso. Não é uma doença, porque quando a gente fala que é uma doença, a gente entra num espaço de que essa pessoa tem cura. Não é uma doença, é um transtorno. É um modo de ser, é um modo de ver a vida, é um modo de se relacionar. Ele não vai mudar do dia para a noite. Como as séries mostram, querem mostrar pra gente dar uma amenizada nessa história. Não tem que amenizar. Né? No livro, não é assim que se dá a história. Né? No livro, ela foi viver a vida dela com o novo marido e esse ex-marido aí, sabe Deus o que aconteceu, porque eu não li o livro. Mas na vida real não foi bem assim, não foi bonitinho assim. Onde ele olha para ela e fala assim, não, então vai para sua faculdade, fica com a nossa filha, eu vou me tratar, eu vou me cuidar, e aí eu vou visitar vocês. Então, isso acontece. A série descreveu direitinho como a vida real. A série
Mas a gente podia não ver isso. A gente podia ver que ele não se cuidou, que ele não superou, como não superou na vida real, né? Para não ficar um quesinho de que foi só uma fase. Porque esse homem, se ele arrumar uma outra companheira, ele vai abusar dessa outra companheira. É isso que a gente precisa mostrar. É isso que a gente precisa falar. Que eles não mudam. Não é uma coisa assim de um cara que teve uma educação machista e aí viu que estava sendo muito duro e aí se tratou, sei lá, fez terapia, foi para um grupo e falou, não, realmente, o meu comportamento não é um comportamento bacana. Não, a gente está falando aqui de homens agressivos, de homens com dependência química, homens que acham que o controle sobre a sua companheira é um modo de se relacionar. Então, não estamos falando de algo para ser curado. É por isso que a gente vê, muitas vezes, por exemplo, eu deixo o meu ex abusivo e alguém do ciclo fica com ele. Entende? Ou alguém que não é do ciclo fica com ele, mas também não quer saber qual é esse passado aí. Ele conta lá a história que ele quer contar, a ex é sempre a louca, e aí começa o ciclo de novo, né? Aquele amor, aquela coisa, e é uma próxima vítima. É um próximo relacionamento abusivo. E a gente não fala sobre isso. Eu escrevi o livro. Você acha que a atual leu o meu livro? Se leu, ele já fez abuso psicológico nela para dizer que o que eu escrevi é mentira. Entende como se dá? Esse ciclo tem que acabar. A realidade é essa. A série é maravilhosa, a série é muito assertiva, a série mostra os ciclos todinho, do início, meio e fim. Ela mostra exatamente o que eu escrevi no meu livro. Com olhar para o abuso psicológico. Como é o início, o primeiro não que ele explode, quando ela aceita a primeira explosão, ele aumenta, né, a frequência desse abuso e os tipos de abuso, a falta de respeito com ela, com a criança, né, porque ele quebra a casa, ele traz mulher para dentro de casa, ele não respeita a filha, ele não respeita a esposa que ainda estava lá dentro. Mostra quando a gente quer romper, os abusos que a gente sofre, os psicológicos, essa quebra, né, dessa guarda que eles usam para enfraquecer a gente, porque o único modo que ele tem para quebrar a gente, para tirar a nossa força, é tirar os nossos filhos. Então, assim, você foi embora? Então, peraí, você tem uma coisa que eu posso ainda te ferir, que é o filho. Aí são essas brigas, né? A guarda, a pensão, não pode mudar de casa, e tudo isso que a gente vê no dia a dia por aí. E depois, toda a falta de apoio familiar, todo o problema financeiro, a luta que é para reconstruir a vida. Porque você sozinha já é muito difícil reconstruir. E reconstruir com uma criança é mais difícil ainda. Porque você tem que pensar em você e na criança. Então fica duplamente pesado esse processo. Então, assim, a única coisa que eu tenho para dizer é: nós mulheres somos muito, muito, muito corajosas para sair de uma relação dessa e dar conta disso tudo e reconstruir a vida como ela fez, como muitas mulheres fazem. A gente é muito forte. Nós estamos, assim, de muito parabéns. Só que a vida podia ser diferente. A gente não precisava passar por isso.
a gente não precisaria viver isso, né? Hoje eu vi um post que a Rose colocou com uma voz que dizia assim, tá, eu posso aprender sem dor, eu não preciso aprender na dor, né? Por que que eu tenho que passar pelo processo de aprendizado na dor? Então, por mais que a gente esteja de parabéns, que a gente é forte, que a gente dá conta, que a gente é mãe, que a gente é guerreira, não precisava passar por isso. A vida poderia ser muito mais tranquila, muito mais saudável, muito mais leve. Mas o sistema que a gente vive ainda é patriarcal, é machista, é arraigado de crenças. Crenças que não nos libertam. Então a gente ainda precisa lutar. Não dá. Eu acho que é isso. Eu falei bastante. Eu vou dar vou abrir um pouquinho aqui para ver, Rose. Eu acho que não tem pergunta aqui. Não tem. Vê se aparece alguma coisa, vê se aparece alguma coisa nos comentários, né? Não tem. Eu vou. A Laura está aqui. A Michelle está aqui. Então, é isso, assim, de todas as séries que eu vi, né, essa é a que mais mexeu, né, assim, de uma forma delicada mesmo, assim, me trouxe gatilho, sim, eu chorei em determinados momentos, porque traz as lembranças das nossas vivências, mas ela é muito assertiva, ela é muito feminina, né? Ela é muito da nossa força mesmo, da nossa luta, né? E traz muita verdade. Então, é por isso que é uma série que todo mundo está falando, que todo mundo quer comentar, que as meninas vieram nos meus canais falando, fala de Mind, porque elas viram que tem coisas ali que quem passou se identifica, outras que não passaram quer entender esse processo, né, dessa sutileza, de quanto é ardiloso sair dessa lama do relacionamento abusivo. Não é fácil. Então, quando vocês estiverem com alguma mulher que está num relacionamento abusivo, ou se ela acabou de sair de um relacionamento abusivo, tenham paciência com ela. Acolham ela. Mesmo que você não precisa fazer nada, nada, mas se você só ouvir, ou se você ficar só do lado dela, porque assim, a gente sai dessa relação muito sozinha, muito quebrada. Às vezes a gente não quer que ninguém faça nada por nós. A gente só quer se sentir segura e acolhida do lado de alguém, porque a gente sai num estado de alerta que parece que a gente não pode confiar em ninguém. Né? Parece que a gente não pode confiar em ninguém. Então, às vezes as mulheres perguntam para mim, ai, como é que ajuda? Como é que ajuda? Eu coloquei no livro um roteirinho, né, de como sair de um relacionamento abusivo, mas não é assim uma fórmula. Mas tenham paciência. Eu já vi muitas mulheres falando assim, ai, eu não aguento mais a minha amiga. Eu já falei com ela não sai, ela não consegue sair. Teve umas que, eu terminei a amizade. Porque quem não viveu não entende. Não entende. Só quem viveu. Então, assim, não é dar apoio para ela ficar, mas também não é falando que ela vai conseguir sair. Só mostre que ela não está sozinha. Sempre fale, olha, se você precisar, eu estou aqui. Qualquer coisa que você precisar, me chama. Para ela saber que ela tem alguém. Porque a gente sai mesmo muito fragilizada da relação abusiva. E Mind mostra muito isso. A solidão dela, né? A solidão nossa,
Nossa, solidão. No meu caso, eu não tive tantas questões, porque assim, eu tive muito apoio da minha família. Eu não tinha uma família quebrada. Quando eu contei, quando eu falei, olha, estou me separando porque a minha relação é abusiva, na hora, no mesmo instante, a minha família me acolheu e nunca mais eu fiquei sozinha, nunca mais fiquei sem a minha família. Mas não é o caso da Alex demais. Ela não tinha uma família estruturada, ela não tinha amigos, ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada. Ela tinha ela, a filha e um sonho de fazer faculdade. Então é isso. Já deu nossa hora, Rose precisa descansar. Obrigada, Rose, obrigada mesmo pela sua parceria, por você estar aqui nessa jornada de falar sobre abuso. Onde falamos, hoje também. E é isso. Se a gente ajuda. Se a gente precisa falar sobre. Se a gente ajudar uma mulher, a gente já está feliz, né? Eu muito feliz. Então tá, beijo para vocês. Beijo, Rose. Boa noite. Tchau.